O que o narcisista quer dizer com o silêncio? Olá amigos e amigas de Reflexão e Luz. Neste vídeo vamos falar sobre o silêncio de forma intencional da pessoa narcisista. Por que adotam este comportamento como meio de punição? E qual a mensagem que o narcisista quer passar a você agindo desta maneira? Vamos ainda falar e dar dicas de como você deverá agir diante deste terrível abuso, na tentativa de neutralizar a devastação dos seus efeitos. Mas antes de prosseguir com este importante conteúdo, pedimos a você que está chegando agora, que faça também a sua inscrição e permaneça conosco nesta casa. Deixe o seu like e o seu valioso comentário. Fica a todos que nos acompanham, a nossa eterna gratidão. O tratamento silencioso ocorre quando uma pessoa para de falar com você ou simplesmente vai se afastar em meio a um conflito, mesmo que sem um motivo aparente. O silêncio é uma forma passivo-agressiva de comunicar ou indicar que algo está errado ou não agradando, sem dizer o que. Esta atitude é a preferida por pessoas narcisistas e vai causar um enorme estrago emocional na pessoa atingida. Esse tipo de comportamento, ou seja, cortar a comunicação ou afastar-se em meio a um conflito mínimo qualquer, é mais comum do que se possa imaginar quando você se relacionar com uma pessoa transtornada desta natureza. Mas afinal, qual o interesse do abusador e por que isso ocorre? O tratamento silencioso é uma forma de abuso emocional passivo-agressiva baseada na atitude de recusar a comunicação por completo, sem dar explicações e sem se argumentar. Ocorre quando uma pessoa tenta se comunicar com outra, seja face a face, ou por via de mensagens, e-mail, telefone, sem receber nenhum tipo de resposta ou qualquer manifesto da outra parte. A pessoa narcisista recebe a comunicação e terá a decisão de não retornar por simples capricho. Poderá ocorrer em qualquer tipo de relação, seja de trabalho, de amizade, entre familiares e principalmente em qualquer relacionamento na vida a dois. De alguma maneira, a pessoa que se negar a comunicar sente-se ferida colocando-se ela na condição de vítima. Por ter dificuldade de processar os sentimentos e distúrbios internos, sem saber expressá-los, vai se fechar em si mesma completamente. O pior dentro desta questão é que o narcisista ainda acredita que é vítima do outro. Que o outro é a razão das suas emoções e sentimentos difíceis. O corte de comunicação e o distanciamento é uma forma de autodefesa, porque você o agrediu ou contrariou seus interesses. O silêncio da pessoa narcisista será feito sempre de forma intencional e premeditada. Vai adotar esse comportamento para manipular a outra pessoa e assim fazer com que a vítima atenda às suas necessidades, pois do contrário serão punidas com esse maldito silêncio. O narcisista vai utilizar o silêncio como uma ferramenta de punição e vingança. É adotado com o objetivo de causar uma reação de dor emocional no outro. Fazer você se sentir mal, culpado ou culpada de tudo. Uma forma de chamar a sua atenção e de colocá-lo no seu lugar. Na mente do narcisista, enquanto ele ou ela te dá esse castigo, irá pensar: agora ele aprende a não me confrontar. Este silêncio só termina quando você pede desculpas ou cede às demandas e caprichos desta pessoa. Na maioria das vezes, é comum a vítima mudar o seu comportamento para evitar a continuidade do tratamento silencioso. Tão horrível é essa experiência. De modo intencional ou não, o tratamento silencioso é uma forma de abuso emocional grave, e pode causar terríveis danos à saúde mental e emocional de quem está sendo abusado, principalmente se a pessoa se encontrar emocionalmente já fragilizada por outros abusos que vinham ocorrendo. Ao contrário de uma pessoa saudável que até poderá pedir um tempo a alguém, até comunicando claramente tal necessidade para refletir e pensar melhor sobre algo, o narcisista o fará sem avisar, apenas para aumentar o controle da manipulação, pela sua dificuldade de se expressar. Diante do tratamento silencioso e movido pelo impacto emocional, é natural a vítima adotar atitudes que mais prejudicam do que contribuem para resolver o conflito. Naturalmente queremos tirar satisfação de imediato. Com isso seremos tomados pela raiva e respondemos até de forma agressiva diante do desespero, o que pode apenas agravar ainda mais o conflito. A vítima passa a implorar pela atenção do outro, o que vai encorajar ainda mais o comportamento passivo-agressivo do narcisista, que verá como positiva a sua atitude, como uma ferramenta de punição e manipulação, a qual estará correspondendo ao esperado por ele. Às vezes pedimos desculpas ao abusador apenas para acabar com o sofrimento, mesmo sem ter cometido nada. Assim como alguém confessa um crime que não cometeu, apenas para cessar as torturas. Às vezes continuamos a argumentar com a outra pessoa depois de ter tentado o diálogo por diversas vezes.
Assumimos a culpa pelo silêncio e passamos a concordar com o narcisista, que a partir daí começará a dar alguns sinais de reaparecimento. É muito arriscado adotar esse tipo de resposta emocional com pessoas narcisistas ou transtorno de personalidade narcisista, pois elas não se conectam conosco emocionalmente, e reaparecem apenas para completar o ciclo de abusos, ou seja, nunca entram em estado de empatia e nem admitem suas falhas e exageros. Interpretam a nossa expressão emocional como fraqueza, admissão da responsabilidade pelos deslizes que eles cometem, com a certeza que, havendo a nossa concordância e submissão, ele tem o total controle sobre nós. Quando adotamos qualquer uma das respostas emocionais citadas, apenas criamos a reação que eles gostariam de receber. Com isso, continuarão a utilizar o silêncio como forma de punição e manipulação sempre que quiserem. Na realidade, diante do tratamento silencioso, o papel da vítima não é restabelecer a comunicação, até porque não foi você quem cortou a comunicação com o outro. Desta forma, o nosso papel é deixar claro que somos receptivos à comunicação. Nesta hora, embora seja difícil, ao invés de abordá-lo de forma emocional, devemos ser mais objetivos e dizer: percebo que algo não está bem com você. Sinto muito se fiz ou falei algo que você não gostou. Quando estiver pronto para conversar comigo, eu também estarei. Diga estas palavras, mas jamais peça desculpas, até porque você nada cometeu. Assim, agindo com mais clareza sobre os fatos, você deixará o narcisista preocupado, passando a pensar que você não está dando tanto valor ao sumiço dele. A mensagem do narcisista com silêncio é te acusar, te culpar e fazer você correr atrás. Portanto, retire-se da situação. Não insista perguntando o que está acontecendo e muito menos se justificando. Não entre neste jogo, pois você só irá insistir em reforçar o comportamento abusivo. Um segundo fator é: o que fazer quando a pessoa narcisista reestabelecer a comunicação? Como agir agora, pois o abusador resolveu dar as caras novamente? Quando a pessoa decidir comunicar-se num reaparecimento, não espere por desculpas e justificativas sobre o seu comportamento jamais. Fazer ou esperar que o narcisista desculpe-se ou de explicações sobre o silêncio é apenas uma maneira de colocá-lo ainda mais na defensiva e assim validar a sua atitude. Diante desta situação, procure usar das atitudes a seguir. Primeiro, não se justifique ou comece a buscar os motivos de ele ter utilizado o tratamento silencioso. Diga apenas: sinto muito pelo ocorrido, para demonstrar que se importa com a pessoa e como ela se sente diante dessa situação. Podendo dizer ainda: eu fico feliz que você voltou a se comunicar comigo. Lamento se alguma atitude ou fala minha serviu de gatilho para você adotar o silêncio como seu único recurso. Segundo, deixe claro para o narcisista a necessidade de se cultivar uma comunicação, para que ele ou ela saiba que você é uma pessoa receptiva e transparente. Terceiro, tente sugerir outras formas alternativas de comunicação, caso surgir um novo conflito no futuro, dizendo ao abusador: para mim tanto faz, você escolhe a forma de se comunicar da próxima vez. Tal atitude deixará o narcisista inseguro sobre a estratégia do silêncio, passando a ter dúvidas sobre a sua eficácia. Tenha sempre em mente: o tratamento silencioso não tem nada a ver com quem o recebe. Por mais que alguma fala ou atitude sua seja vista como ofensiva para o outro, e vice-versa, isso não justifica a utilização do tratamento silencioso. As pessoas emocionalmente maduras e saudáveis são capazes de conversarem sobre as suas necessidades, seus interesses, os contrapontos havidos, de forma racional e saberá pedir um tempo e espaço, se for o caso. Por isso é fundamental não aceitar o tratamento silencioso. Ele não tem nada a ver com quem o recebe e está à disposição para se comunicar de forma saudável. O tratamento silencioso é inadmissível em qualquer das hipóteses. Se a relação estiver muito desgastada, o melhor é, juntos conversar e identificar que a melhor alternativa é romper com este relacionamento. Conversando de forma saudável sobre isso, esclarecemos as razões do rompimento e ficamos bem resolvidos com a decisão mútua, pois sem esta conversa franca, ficará sempre uma ferida aberta, coisa que para o narcisista pouco vai importar. Por isso, no caso de receber o tratamento silencioso, não seja tomado pelos pensamentos do tipo: eu não sou digno e não mereço atenção. Por que será que ele ou ela não quer conversar sobre esse assunto? O que eu fiz de tão errado? Como pode fazer isso comigo? É até natural essa reflexão e questionamento diante do silêncio do outro. Mas dedicar toda a atenção e energia a esse tipo de pensamento não é correto.
Mude a forma como você recebe o silêncio do outro e deixe de alimentar os abusos. A nossa dificuldade de lidar com o silêncio do outro surge da maneira como interpretamos. Quando alguém corta a comunicação conosco ou afasta-se sem motivo aparente, acreditamos que estamos sendo rejeitados, ignorados, excluídos e que não temos qualquer valor, e assim deixamos de enxergar a realidade sobre o tratamento silencioso. Ele é uma estratégia que o narcisista utiliza para atender às suas necessidades de controle, através da arte de rejeitar, ignorar e excluir o outro. O melhor é não se sentir atingido. Quando o narcisista abandona a relação sem uma justificativa ou se fecha em meio a uma conversa importante, nos deixa a dura impressão de que a nossa presença não importa para ele. Mas fuja desse tipo de pensamento. Continue sendo saudável e não deixe de praticar a empatia sabendo reconhecer a dificuldade do outro. Assim deixamos de nos incomodar com o silêncio do narcisista. O tratamento silencioso deve ser firmemente combatido em nossos relacionamentos. Do contrário, diante de qualquer pequeno desencontro teremos que lidar com o drama do silêncio e tudo irá se repetir. Além disso, é muito desgastante cultivar um relacionamento nessas condições. Pois os problemas nunca serão resolvidos, apenas adiados. Se queremos construir relacionamentos saudáveis e melhores, é fundamental demonstrar para as pessoas com as quais convivemos, que o tratamento silencioso é uma forma de abuso emocional e que você não vai tolerar. A melhor maneira de ter nossos interesses e necessidades atendidos é por meio da comunicação e do bom diálogo. Você viu neste vídeo que o narcisista vai fazer o castigo do silêncio para dizer que você está errado e falhando com ele. Vai se utilizar desta ferramenta como meio de punir a vítima por algo que ela não cometeu. Você viu também que existem meios e formas de ação para neutralizar este tipo de abuso, ou no mínimo estar melhor preparado quando surgir um próximo episódio. Diga não ao silêncio de qualquer abusador e fuja deste mal. Não vale a pena perder o nosso precioso tempo correndo atrás de um ser perverso, que não conhece e nunca conhecerá o amor. Obrigado por assistir. Faça você também a sua inscrição e compartilhe se você gostou deste conteúdo. Deixe o seu like e o seu comentário. Reflexão e luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta.